Patriarcas e Profetas. Capítulo 42. A repetição da lei. O Senhor anunciou a Moisés que o tempo designado para a posse de Canaã estava às portas. E achando-se o idoso profeta em pé, sobre as elevações sobranceiras ao rio Jordão e à terra prometida, contemplou com profundo interesse a herança de seu povo. Seria possível que a sentença pronunciada contra ele, por causa de seu pecado em Cádiz, pudesse ser revogada? Com grande ardor, rogou: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão? Por que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está de além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Deuteronômio capítulo 3, versos 24 a 27. A resposta foi: Basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Sem murmurar, Moisés sujeitou-se ao decreto de Deus, e agora sua grande ansiedade era por Israel. Quem sentiria pelo bem-estar deles o interesse que ele sentira? De um coração repleto, ele derramou esta oração: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Números capítulo 27, versos 16 a 23. O Senhor ouviu a oração de seu servo, e a resposta veio: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Josué havia durante muito tempo auxiliado a Moisés, e sendo homem de sabedoria, habilidade e fé, foi escolhido para suceder-lhe. Mediante a imposição das mãos por Moisés, acompanhada de impressionante conjuração, Josué foi solenemente separado como chefe de Israel. Foi também admitido a participar desde então no governo. As palavras do Senhor concernentes a Josué vieram por meio de Moisés à congregação. E se porá perante ele Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme ao seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Antes de deixar sua posição como chefe visível de Israel, determinou-se a Moisés repetir-lhes a história de seu libertamento do Egito, e suas viagens no deserto, e também recapitular-lhes a lei proferida no Sinai. Quando a lei fora dada, apenas poucos da presente congregação tinham idade suficiente para compreender a terrível solenidade da ocasião. Como devessem logo passar o Jordão e tomar posse da terra prometida, Deus queria apresentar-lhes as reivindicações da sua lei e estipular-lhes a obediência como condição para a prosperidade. Moisés ficou em pé perante o povo para fazer suas últimas advertências e admoestações. Seu rosto foi iluminado de uma santa luz. Tinha os cabelos brancos pela idade, mas o corpo estava ereto, o rosto exprimia o vigor não abatido da saúde, e os olhos eram claros e fortes. Era uma ocasião momentosa, e com profundo sentimento descreveu ele o amor e misericórdia do Protetor Todo-Poderoso. Pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo?
ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio capítulo 4, versos 32 a 35. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações que o amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 9. O povo de Israel estivera pronto para atribuir suas dificuldades a Moisés, mas agora foram removidas suas suspeitas de que ele era governado pelo orgulho, ambição ou egoísmo, e escutavam com confiança suas palavras. Moisés expôs-lhes fielmente os seus erros e as transgressões de seus pais. Haviam eles muitas vezes se sentido impacientes e revoltados por causa de sua longa peregrinação pelo deserto, mas o Senhor não era o culpado por esta demora em possuir Canaã. Ele se afligia mais do que eles, por não poder levá-los à posse imediata da terra prometida, e mostrar assim perante todas as nações seu grande poder no libertamento de seu povo. Com sua falta de confiança em Deus, com seu orgulho e incredulidade, não estavam preparados para entrarem em Canaã. De nenhuma outra maneira representariam o povo cujo Deus era o Senhor, pois não tinham o seu caráter de pureza, bondade e benevolência. Se seus pais houvessem se entregado pela fé à direção de Deus, sendo governados pelos seus juízos e andando em suas ordenações, teriam desde muito tempo se estabelecido em Canaã como um povo próspero, santo e feliz. Sua demora para entrarem na boa terra desonrou a Deus e desmereceu a sua glória à vista das nações circunjacentes. Moisés, que compreendia o caráter e o valor da lei de Deus, assegurou ao povo que nenhuma outra nação tinha preceitos tão sábios, justos e misericordiosos como os que foram dados aos hebreus. Vedes aqui, disse ele, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 e 6. Moisés chamou sua atenção para o dia em que estiveste perante o Senhor em Horebe. Interpelou as hostes hebreias. Que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Hoje poderia repetir-se esta interpelação a Israel. As leis que Deus deu a seu antigo povo eram mais sábias, melhores e mais humanas do que as das nações mais civilizadas na terra. As leis das nações trazem os indícios das debilidades e paixões do coração não renovado, mas a lei de Deus traz o cunho divino. O Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, declarou Moisés, para que lhe sejais por povo hereditário. Deuteronômio capítulo 4, versos 10, 7, 8 e 20. A terra em que logo entrariam e que deles deveria ser sob a condição de obediência à lei de Deus, foi-lhes assim descrita, e quanto não deveriam estas palavras ter comovido os corações de Israel, ao lembrarem-se eles de que aquele que tão resplendentemente descrevia as bênçãos da boa terra, fora, por causa do pecado deles,
excluído da participação da herança de seu povo. O Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra em que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio capítulo 8, versos 7 a 9 e capítulo 11, versos 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 6, versos 10 a 12 e Deuteronômio capítulo 4, versos 23 e 24. Se fizessem mal à vista do Senhor, então disse Moisés: certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão ides possuir. Depois da repetição pública da lei, Moisés completou o trabalho de escrever todas as leis, estatutos e juízos que Deus lhe dera, e todas as regras relativas ao cerimonial dos sacrifícios. O livro que continha estas coisas foi posto sob os cuidados de oficiais competentes, e para ser guardado com segurança, foi depositado ao lado da arca. Achava-se ainda o grande chefe tomado de receio de que o povo se afastasse de Deus. Era um discurso muito sublime e palpitante, expôs-lhes as bênçãos que seriam deles sob a condição de obediência, e a maldição que seguiria a transgressão. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, no fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. Será, pois, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as mesmas gentes descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma. E a tua vida, como suspensa, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite! E à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã! Pelo pasmo de teu coração com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos. Pelo espírito de inspiração, olhando através dos séculos, Moisés descreveu as terríveis cenas da subversão final de Israel como nação, e a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe,
da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. A completa devastação da terra, os horríveis sofrimentos do povo durante o cerco de Jerusalém por Tito, séculos mais tarde, foram vividamente descritos. Comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venha a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertarás nas tuas portas. Moisés terminou com estas palavras impressionantes. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20. A fim de mais profundamente gravar em todos os espíritos estas verdades, o grande chefe incorporou-as em poesia sacra. Este cântico não era somente histórico, mas também profético. Ao mesmo tempo em que de novo referia o maravilhoso trato de Deus para com seu povo no passado, prefigurava também os grandes acontecimentos do futuro, a vitória final dos fiéis quando Cristo vier a segunda vez com poder e glória. Ordenou-se ao povo que confiasse à memória esta história poética e a ensinasse aos seus filhos e filhos de seus filhos. Deveria ser cantada pela congregação quando se reunia para o culto e ser repetida pelo povo ao saírem eles para o seu labor cotidiano. Era dever dos pais gravar estas palavras na mente sensível de seus filhos, de tal maneira que nunca pudessem ser esquecidas. Visto que os israelitas deveriam ser, em sentido especial, os guardas e conservadores da lei de Deus, deveriam eles especialmente impressionar-se com a significação dos preceitos da mesma e com a importância da obediência, e por meio deles os seus filhos e filhos de seus filhos. O Senhor ordenou com relação aos seus estatutos. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versos 7 a 9. Quando seus filhos perguntassem no futuro: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Deviam os pais então repetir a história do trato de Deus, cheio de graça para com eles. Como o Senhor agira para o seu livramento, a fim de que pudessem obedecer à sua lei e declarar-lhes: o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado.